Deus nosso Pai, o Senhor que está sempre presente em nossa vida, nos dando força, trazendo a paz para este mundo tão disperso de amor, tão carente, que nós possamos nos unir, manter a nossa fé, a nossa intenção de poder ajudar o próximo, de participar das boas ações e pedir pela pandemia que ela possa se encerrar, possa ser encontrada a cura para que nós possamos nos livrar desses problemas. Que a bênção de Deus nos proteja, sabemos que Deus está no controle. O Senhor, Pai, nos fortalece sempre em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz nos fortaleça sempre. Graças a Deus. Ouvirás de certo. Antes de começar no tema, já vale até a gente fazer um pequeno comentário aqui. É comum a gente ouvir no dia a dia aquelas críticas das pessoas quando a gente pretende ou começa a entrar numa vida espiritual um pouquinho mais equilibrada. Aí vem sempre aquelas pessoas chamando a atenção da gente, né? É, tá virando santo, aquelas piadinhas meio sem graça. Mas o que que acontece ali? É exatamente a maneira que o próprio mundo inferior aproveita para tentar desequilibrar aquele que está começando a querer entrar no eixo. A gente, e principalmente dentro da casa da gente. O que que você está fazendo que está rezando tanto e não resolve nada dentro de casa, né? Então, mano, vem chamar a atenção da gente hoje exatamente sobre essa situação. Olha o que fizeram com Cristo, né? O descarno, o descaso. E da mesma forma, a gente continua também, nós que estamos na caminhada, no estudo do dia a dia, quantas vezes é passado na nossa cara, né? O que que a gente tem feito, de que está servindo esse nosso estudo, de que está servindo a nossa igreja, e é constante isso. A gente se preocupa muito em ver são nossos familiares, são os nossos amigos, e a gente muitas vezes não se atenta que tudo isso tem uma força ainda maior do lado espiritual, do lado inferior do mundo espiritual. Olha como a gente não se dá conta disso e essas pessoas lá ficam colocando coisinha na cabeça de nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes, tentando colocar isso na nossa mente. Fazer o quê? Exatamente desequilibrar nosso raciocínio, a nossa caminhada, desestimular nossa força de vontade de caminhar. E a gente, Jesus ouviu isso há mais de 2000 anos e nós continuamos ouvindo e vamos continuar por muito tempo. Então é por isso que é sempre chamada a nossa atenção para orar e vigiar, isso numa certa constância. É, não se esquecer das nossas orações, nossos pensamentos vibrantes sempre no bem. E Emmanuel escreveu esse texto com muita clareza, muito carinho, que realmente nos faz pensar e rever em tudo aquilo que a gente está vivendo. Ouvirás de certo, salva-te, a ti mesmo e desce da cruz. Está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 30. Se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes do testemunho. Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sob o fardo das provocações? De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Se és médio, com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que não te aliviam as amarguras? Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que demora nas sombras das aflições? Registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário te reveres à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé
não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Ensinarás com teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim tempo de trabalho redentor para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo que te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo, como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando o socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Converterás o Espiritismo na tua senda, em força educativa da alma, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências. Buscarás a luz onde a luz se encontre. Desculparás toda ofensa. Elegerás na fraternidade a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calunie. Amarás os próprios adversários. Ajudarás sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por ele visado através daqueles que, ele rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam zombeteiros e irônicos: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Olha como deveria estar Jesus numa situação dessa, num período daquele, onde ele veio exatamente para aliviar as dores, para curar, para sarar, para mostrar o caminho e ser tratado daquela forma, né? Ser crucificado, ser morto injustamente. Então, se a gente fosse se colocar no lugar dele, como estaria a nossa mente ouvindo tudo isso? Hoje, nosso dia a dia aqui de simples espíritos no caminho evolutivo, quando a gente ouve uma crítica que seja qualquer, a gente fala que não, mas a gente sente no nosso coração. Quando alguém é, machuca a gente com palavras, a gente perdoa. Ah, eu sou espírita, eu estou perdoando. Eu estou perdoando, mas meu coração levou um choque, né? Então, a que ponto nós evoluímos? Até onde os ensinamentos de Jesus estão ajudando a gente nessa situação? Ouvirás de certo, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Então, o povo permanecia lá e observava. E os que passavam insultavam meneando as cabeças, dizendo: ah, tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais sacerdotes, aqueles que administravam a religião da época, com os escribas, os anciãos, escarneciam dele entre si, dizendo: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Se é o rei de Israel, o Messias, que desça agora da cruz para que vejamos e possamos crer nele. Confiou em Deus, pois que o livre, se é que eu amo, porque ele disse: eu sou o filho de Deus. E quantas coisas foram ditas naquela mesma época, naquele mesmo dia, naquele momento, né? Então, as autoridades grandes da época torciam o nariz, zombavam e diziam: salvou os outros, salva a si mesmo, se é o Cristo de Deus, se é o eleito, se é o que veio para salvar a humanidade. E os soldados escarneciam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Pois havia acima dele uma inscrição: este é o rei dos judeus. Então até isso era colocado ali naquele momento
era um motivo de escárnio contra Jesus, né? E a gente observando, continuando a observar tudo isso, até mesmo um dos ladrões que foi crucificado junto com Jesus naquele momento o insultava com os mesmos impropérios. Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e salva a nós também. E o outro ladrão que estava junto com eles, né, repreendeu o colega dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação. Quanto a nós, nós padecemos com justiça, porque a gente está pagando os nossos pecados, que a gente é devedor. Mas esse não fez mal nenhum a ninguém. E tu continua escarnecendo dele. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha quantas coisas a gente ouve, a gente lê, a gente relembra de tudo que foi escrito naquela época, né? E trazendo para nosso dia a dia, para nossa vida diária, o que que a gente está fazendo para colocar isso na prática? O que que a gente aprendeu com tudo isso? O que que a gente aprendeu com a morte de Jesus, quando reencarnou, quando desceu aqui, né? O que que a gente está fazendo para ser um seguidor fiel da doutrina, um seguidor fiel do Evangelho? Qual o nosso esforço diário para tudo isso, né? Então, essa citação evangélica, ela se refere exatamente ao dia da crucificação de Jesus, quando as pessoas levadas pela ignorância ficavam dizendo essas coisas. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Então, era como para a época, Jesus era como uma pessoa normal, só que para eles era um fanfarrão, porque se era o mestre, se era o rei dos judeus, se era o rei do paraíso, por que e se salvava tanta gente, curava tanta gente, por que estava naquela situação? Então, se hoje Jesus estivesse aqui numa situação parecida, nós estaríamos fazendo a mesma coisa. Mesma coisa que a gente faz quando aparece alguém aí milagroso, digamos assim, a gente julga da mesma forma, condena da mesma forma, critica da mesma forma. E é essa a nossa vida no dia a dia, né? Então, com a frase irônica, eles queriam dizer que se Jesus era capaz de tudo isso, por que ele não fazia por si, se livrando daquela dor, né? Devido às condições evolutivas, eles não tinham ainda capacidade para compreender o significado daquele momento. E a gente sempre traz para nós. E nós hoje, a gente tem condições de compreender o significado daquilo tudo que Jesus veio fazer? De certa forma, a gente coloca na nossa mente tudo isso, né? E se esforça por aprender, se esforça por colocar em prática essas coisas, se esforça por se melhorar a cada dia. Então a gente já está começando a ver um pouquinho mais além do que o povo daquela época, que ainda estavam numa situação bem mais primitiva que a nossa, digamos assim. Apesar de que nós continuamos ainda lutando muito nessa caminhada, tentando desenvolver um pouco mais o ser primitivo, que ainda continua dentro de cada um de nós, porque a gente até pensa que já eliminou essas coisas, mas elas continuam latentes aqui dentro, elas continuam ainda perturbando a gente em todo lugar que a gente vai, nas notícias que a gente ouve do dia a dia, e a gente acha que já está conseguindo controlar, mas não é muito fácil assim. Então, Jesus estava distante daquilo que era considerado o padrão habitual. O que era o padrão habitual daquela época? Para ser um conquistador, teria que ser dominar através da força, através do poder, né? E Jesus fazia o quê? Para poder conquistar o povo, doava-se e nada queria em troca, né? Já que suas conquistas nada tinham com interesses materiais. A conquista que Jesus queria era a conquista da alma, a conquista do espírito, a libertação da humanidade de si, não era da escravidão. E escravidão ainda hoje nós continuamos, de certa forma, sujeitos até determinado ponto.
Mas a escravidão da alma é que é a pior das escravidões. E era essa que Jesus queria que a gente se libertasse. Então, naquele tempo, assim como hoje, aqueles que se empenham na prática do bem e da própria renovação, como a gente já tem falado, continuam ouvindo essas provocações, né? Da ignorância do ser humano. E a gente digamos assim, a gente ouve isso com certa frequência. Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos, ou se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Hum? E a gente condena nossos próprios colegas de jornada, de caminhada, quando um deles acontece um deslize, ou cai, ou se sente inseguro, ou se sente frágil, e a gente começa a condenar, mas não pode ser, é um doutrinador, é um palestrante, como é que pode ter caído nisso? Nós temos que ter consciência que todos nós estamos sujeitos a isso. Porque não é somente a nossa vontade, é a vontade do mundo inferior, das coisas que estão em nossa volta, as energias que vibram em nossa volta, que fazem com que a gente enfraqueça em determinados momentos. Então, cada um de nós tem um nível de poder se livrar dessas coisas, não é tão fácil assim. Então a gente acaba, de certa forma, caindo, mas o importante é que a gente consiga perceber isso e consiga dar a volta por cima para continuar a jornada, porque ela não para. Se não for nessa encarnação, vai ter que ser na outra. E nós que já estudamos isso, nós temos essa consciência. Se a gente fracassar aqui agora, a gente sabe que vai ter que refazer tudo, vai ter que reaprender, vai ter que praticar tudo novamente até que isso realmente fique dentro de nós. Então, as quedas, elas estão aí exatamente para alertar a gente, para nos fortalecer na nossa jornada, porque dificuldade não vai faltar na nossa caminhada. Gente para criticar não vai faltar. Para orientar, para guiar, são poucos, mas bem poucos mesmo, que vão dar força para a gente continuar na nossa caminhada. Agora, para te criticar, não. Vai aparecer, a cada esquina vai ter um rindo da nossa cara, zombando da nossa cara, desfazendo do que a gente fala. Então, é assim que é a nossa caminhada. Necessário entender que Jesus veio à Terra para ensinar através de quê? Através do exemplo dele, como cada um deveria encontrar a própria salvação. Jesus ele não veio, de certa forma, como todo mundo fala, salvar a humanidade. Ele veio ensinar a humanidade a se salvar. Ele veio mostrar, veio dizer qual era o caminho, o que a gente tinha que fazer. Então ele veio ensinar, exemplificar e não livrar cada um de nós das nossas responsabilidades, que é o que a gente quer. Ah, não, Jesus já nos salvou. Jesus é isso, aquilo. Então já estou salvo porque eu acredito em Jesus. Não é só a fé, é a prática, é a conquista diária, é aquilo que eu faço para realmente minha fé ser válida. É aquilo que eu faço para realmente merecer essa salvação. Então, não é de graça, é trabalho, é uma luta constante dentro de cada um de nós, porque a salvação, ela está impressa dentro de cada um de nós. A cada momento que eu trabalho, que eu ajudo, que eu socorro, que eu oriento, que eu guio, eu estou trabalhando essa salvação dentro de mim. A doutrina espírita, ela, como restauradora dos ensinamentos do Cristo, ela também ensina, ela orienta de que forma a criatura pode alcançar a própria salvação. E que se dá através de quê? Através da renovação íntima, da reforma íntima que tanta gente ouve falar e que a gente fala assim que como que seja uma coisa tão fácil de fazer, né? Se for analisar pelo lado teórico, é muito fácil eu melhorar minha forma de pensar, é muito fácil perdoar, é muito fácil eu amar, mas na hora que eu vou colocar isso na prática, não é tão comum como a gente imagina que seja.
né? A gente até fala, mas é muito fácil. É, mas faz, para ver o que vai dar, né? Então, daí que não basta também a gente simplesmente frequentar a casa espírita, conhecer os ensinamentos dos espíritos, conhecer todo o evangelho, saber cada passagem do livro dos espíritos, estudar o livro dos médiuns. Então, essa salvação é uma conquista individual, onde cada um precisa trabalhar o seu próprio burilamento espiritual, se despojando do quê? Das imperfeições, praticando todo o bem que a gente tiver oportunidade de fazer, né? E que muitas vezes a gente deixa passar, a gente até mesmo por preguiça. Então, salvação quer dizer o quê? Elevação espiritual. Mudanças que se refletirão na forma da gente sentir, na forma da gente pensar, na forma da gente agir, né? Tudo isso é alcançado através do nosso esforço constante. Então, o Consolador prometido orienta e consola, acena com a esperança de que um dia a situação será diferente daquela que vivemos hoje. Portanto, requer empenho no trabalho dessa salvação e não que a gente fique esperando que seja oferecida como um privilégio, né? É o que a gente geralmente faz, a gente quer que seja dada por Deus essa salvação, que seja dada por Jesus, e nós não corremos atrás, não fazemos a nossa parte para encontrar tudo isso. Então, entender por salvação a iluminação íntima da gente, buscar as aquisições mais elevadas, buscar nossos pensamentos mais elevados, agir dentro daquilo que ensina a doutrina, que ensina os espíritos, que ensina o evangelho, né? O evangelho de Jesus é o quê? É o roteiro para quem busca esse progresso espiritual. E por isso que ele ensinou, que ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. E ninguém iria ao Pai senão através dele, né? Quem deseja realmente encontrar o reino de Deus, que tome a sua cruz e siga os meus passos. Olha como Jesus foi bem claro nessa situação. Ele veio para ensinar, para mostrar, para alertar a gente que a gente procurasse seguir esse caminho. E esses ensinamentos, eles continuam valendo para a gente pra hoje, amanhã e por muito tempo ainda. Por quê? Porque a gente realmente está numa escala muito baixa ainda em termos de elevação espiritual, em termos de compreensão, em termos de amor ao próximo. E é isso, pessoal, que esse evangelho de hoje possa despertar em cada um de nós esse sentimento de amor, esse sentimento de paz, que possamos continuar nossa jornada. Fazer um resumo de tudo que foi dito. Começa assim, falando sobre a zombaria das pessoas, né? Isso quer dizer que nós estamos iniciando na área cristã, nós devemos ter um comportamento para que não também para que não haja assim o escárnio das outras pessoas, né? Nós temos que ter um cuidado. Tem muita gente que começou na no espiritismo ou qualquer área cristã, já quer sair na rua igual o Zé Fogueteiro, colocando a mão em tudo quanto é canto, fazendo tudo que acha que pode e, e às vezes não está em condições de poder ajudar também a pessoa, né? A gente tem que ter uma preparação melhor para que nós venhamos a poder ajudar, às vezes até no comportamento, você agindo, né, para que não dá espaço para escárnio das pessoas. E aí a pessoa não sabe nem o que é ser cristão, não sabe nem o que é estar dentro de uma igreja, né? E às vezes você está passando para ir para uma igreja, ora por mim, está lá no botequim com um copo de bebida lá, ora por mim. Então, resumindo, quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, né, ele também nos coloca numa condição de que nós temos que nos comportar seguindo os seus exemplos, né? A gente vê, quando Jesus fala que a evolução é nos dois mundos, quantas vezes nós participamos de uma orientação espiritual e quantos irmãos lá no plano espiritual foram ajudados? Para que quando eles viessem reencarnar, viessem melhor preparados. Então, esse é o trabalho
do espiritismo, um trabalho, tipo assim, no silêncio, mas no silêncio, né, entre aspas, né, mas está mostrando um trabalho do Cristo que começa lá no plano espiritual. Então, esse intercâmbio, né, que muita gente não conhece, muita gente não sabe, não quer saber, né, tem medo. Gente, a doutrina não é para ter medo, é para ter confiança e segurança. Para isso, não é de um dia para o outro que se consegue essas coisas, é com o tempo. Então, muita gente começa hoje, amanhã já quer sair botando a mão em tudo. Não é bem assim. Então, isso vai dar margem para quê? Para as zombarias. Né? Essas pessoas que não têm o conceito, não têm entendimento, não estão nem aí. O mundo hoje em dia é assim. E como uma pessoa que está, por exemplo, está numa situação e muda para a área cristã, né? Começa a entrar na igreja. Gente, é complicado a pessoa sair de uma situação e ir para outra. Vai vir as zombarias também. É complicado você mudar, né? Então você tem que ter muita força de vontade, né? Nós, né? Falo você, mas é nós temos que ter muita força de vontade, porque às vezes quantas críticas nós sofremos até dentro da nossa própria família, porque nós passamos a cumprir uma determinada ordem, né? Que vem do Cristo, né? Que Jesus fala, faça o que eu vos mando, porque ele sabe que nós não temos condições de caminhar sozinhos. Nós temos que seguir sobre as ordens do nosso Senhor Jesus Cristo. E é simples, né? Quais são as ordens do nosso Senhor Jesus Cristo? É o básico, universal, os 10 mandamentos, né? De Deus, que é a simplicidade e, infelizmente, se torna difícil porque nós ainda não temos condições de seguir esses 10 mandamentos. Nós matamos, nós roubamos, nós cobiçamos a mulher do próximo, nós fazemos. Exemplo, né? Tô dando... E tudo isso ainda está no nosso comportamento. Tanto é que nós sempre falamos disso. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Tá? É isso que eu tenho que falar. É verdade. Então a gente vê que nisso aí que o quanto a gente realmente precisa estar estruturado nesse evangelho, porque isso aí é o que acontece no dia a dia. E o que, que é a chamada de atenção para nós hoje aqui? Exatamente a gente ter consciência disso e estar ciente de que a gente pode estar sendo provocado em qualquer lugar, em qualquer esquina, e que vamos colocar o Evangelho de Jesus dentro de nós, para que a gente possa se fortalecer e conseguir ultrapassar todas essas situações, sem nos deixar levar por essas vibrações que realmente prejudicam a nossa jornada, às vezes dificultam, às vezes até tira a pessoa daquele caminho que a pessoa estava começando a seguir, né? E quantos desistem por causa das zombarias? Exatamente isso. Quantos desistem? Começa aquela força, aquela empenho, aquele e de repente, não, onde eu vou, o pessoal fica me sacaneando. Ela fazia um montão de besteira, agora está lá na igreja. Olha lá, tem moral nenhuma. Gente, essas coisas você vai lá ouvir, porque você tem que ter muita força de vontade, porque isso vai acontecer, acontece com qualquer um que muda, quer mudar, acontece. Infelizmente, as pessoas ainda não têm esse entendimento. Né? Quem está de fora acha que é besteira. Gente, só quem está dentro de uma instituição cristã vê o que acontece na nossa volta, né? Que o mundo espiritual não é uma abstração, é uma realidade, tá? E muita gente ainda não sabe. Vai falar de alguma coisa espiritual? Nossa Senhora, isso é mentira, isso não existe. Isso não... Até dentro de muitas instituições cristãs isso ainda é uma dificuldade de entender. Quando você quer fazer uma mudança, geralmente para melhor, há muita crítica, né? Muita crítica, né? E a gente tem que ir saindo da melhor forma possível daquilo ali, escutar, mas a gente tem aquele propósito, já que se é uma coisa que não está prejudicando ninguém, né? É um modo que a gente está
por exemplo, estudando, a gente estuda, a gente sabe que a gente tem que ir procurando é, nos melhorar um pouquinho, pelo menos, né? Então, não estou prejudicando a ninguém. Eu continuo com a minha opinião firme, né? Sim, sim, não, não, né? Então, é, eu penso assim, porque, por exemplo, as pessoas que não pensam como nós, elas têm o direito, cada um tem o direito, né? Porque nós não somos o dono da verdade. E também, título não leva a lugar nenhum, né? A gente sabe de várias histórias, né? De espíritos que aqui falaram muito, mas não fizeram nada, né? Então, quando chegam lá, vão, quem muitos foi dado, mais vai ser cobrado, né? Então, a gente tem que fazer o possível para viver melhor, pelo menos agora, né? Essa pandemia, a gente tem que ficar mais dentro de casa, pensar naquele que está do nosso lado, né? Porque a gente vai para a rua, vai andar, vai fazer o que fazia antes, não dá mais, né? A gente tem que ir com todo cuidado, porque está na mudança do planeta, né? Está para todo mundo. Então, a gente tem que fazer sempre a nossa parte e cada um faz a sua. Cada um faz aquilo que se encontra. Quantas pessoas que tinham vícios entraram em certas igrejas, e se melhoraram, né? Passaram a não fazer mais aquilo, né? Então, não é o título que vai melhorar cada um. É procurar fazer, como o Sinésio falou, as leis de Deus, né? É difícil? É, né? A gente faz um pouquinho aqui, depois tropeça ali na frente, né? Mas a gente faz a nossa parte. Pelo menos se esforçou para poder melhorar um pouquinho, né? Então, o estudo de hoje, o título, Salva-te a ti mesmo. Nós sabemos que essa palavra foi um insulto a Jesus, mas isso aí é claro que foi, digamos assim, é histórico, né? Que foi um insulto a Jesus. Mas nós levando essa palavra, trazendo essa palavra para os dias de hoje, nos chama muita atenção das nossas responsabilidades, que muitas vezes somos nós que temos que estar no leme da nossa vida, somos nós que temos que estar na responsabilidade dos nossos compromissos. E muitas vezes nós terceirizamos para outros, como por exemplo, vou dar apenas um exemplo. Eu estou com um problema que eu posso resolver, mas eu aguardo que meu mentor venha resolver por mim. Eu estou com um problema, de repente, que eu posso resolver, mas espero que meu companheiro faça por mim. E eu? Eu não posso fazer também? Eu não posso fazer a minha parte? Salva-te a ti mesmo, ou seja, se Deus me deu esse fardo, se Ele permite que eu consiga receber esse fardo nessa reencarnação, é porque eu sou capaz de resolver. Se Jesus passou pela crucificação, é porque Ele também era capaz de passar por isso, porque Ele veio aqui a missão de amor, de dar prova do maior amor que nós podemos entender no planeta Terra, que foi a maior prova de um espírito que amou a todos sem exceção, até dar a ponto de dar a sua própria vida. E aí, nós, olhando bem para essa palavra, que naquele momento foi um momento de insulto, mas nós vamos também aprender com Jesus que quando nós enfrentamos as nossas adversidades, seja elas qual forem, confiar em Deus e confiar em nós. Confiar na nossa força, na nossa potência, que nós somos possível passar por tudo isso. Nós somos possível superar já as adversidades, as dificuldades, seja elas qual forem. É fácil? Não é. Vai ser, digamos assim, de uma hora para outra também não. Dependendo do problema, levará anos, até mesmo essa reencarnação.
Muitas vezes nós transferimos para outras, porque dependendo da situação, são problemas que de repente é dividido, né? Tem problemas que nós não podemos resolver numa encarnação só. Vem um pouquinho agora, depois, quando nosso espírito se fortalecer, vem na próxima, vem a outra parte. Depende da situação. A gente não sabe em que situação nós estamos envolvidos com o nosso compromisso espiritual. Então, vendo Jesus, o que nós vimos acontecer com ele, que fomos nós mesmos naquela época que assim o fizemos, que zombamos, né? Que a gente acha que foi outras pessoas, que foi os julgadores infelizes, que está distante de nós. Só que nós esquecemos da bênção das reencarnações, que hoje nós estamos com um olhar de ver diferente, vendo Jesus como nosso irmão e não como nosso aniversário. Mas aquelas pessoas que julgou Jesus na cruz foram nós mesmos, foram nós. Só que o tempo passou, Deus nos deu a oportunidade de rever os nossos valores. Estamos hoje nós aqui falando de Jesus em outra situação, em um irmão amigo, um irmão fraterno, um irmão caridoso, um irmão que veio, digamos assim, que veio dar maior exemplo de humildade. E aí, quando vamos agora voltar um pouquinho para a mediunidade, como está escrito no estudo de hoje, que ele fala mais ou menos assim: se és médio, como com a tarefa na caridade, onde está o espírito protetor que te alivia as algemas? Ou seja, se nós somos médios, se nós temos oportunidade de fazer o bem, esse protetor nada mais é do que nossa tarefa em ação. É oportunidade de tirar essas algemas. Que algemas são essas? Algemas de muitos e muitos séculos, gente. Até de milênios que nós viemos carregando na nossa caminhada, da nossa ignorância. Nós viemos trazendo das nossas reencarnações, digamos assim, os resíduos daquele homem endurecido. Então, Deus hoje nos deu a oportunidade da mediunidade para que nós possamos dar um pulo no nosso avanço espiritual, para que nós possamos ver a mediunidade não como um sacrifício, muitos veem como um castigo, outros veem como um fardo. E não é castigo, não é fardo, é oportunidade de evolução espiritual. Abraçar essa oportunidade, esse protetor nada mais é do que o nosso anjo da guarda está ali conosco, nos dando essa oportunidade, nos ajudando a caminhar. Mas a caminhada, ela não é do protetor, ela não é de Jesus. A caminhada, ela é nossa, a escolha ela é nossa, o livre-arbítrio ele é nosso. Então, nós temos que ter assim, uma mente aberta para entender essas informações, mesmo sendo há 2.000 anos atrás, que nós vimos como falar com o que aconteceu com Jesus, hoje acontecerá na nossa vida, que nem foi falado aí, muita coisa se repete. Por que esses acontecimentos se repetem? Porque nós não aprendemos a lição ainda. Porque nós ainda somos, digamos assim, alunos repetitivos, alunos reprovados, aluno com uma segunda chance, com uma novas oportunidades. Aí eu pergunto para nós mesmos, quando é que nós vamos ver essas oportunidades como bênçãos de luz e não como fardo pesado? Como é que nós vamos ver essa oportunidade? Nós, principalmente, estou falando da mediunidade, mas a cada um tem seu compromisso espiritual, mesmo não tem nenhuma religião, todos têm compromissos a assumir aqui na Terra. Se nós não colocarmos a nossa mão na massa e vermos aquele problema, nos dando uma luz no final do túnel, como se fosse Deus falando conosco. Agarra essa oportunidade, faz o seu trabalho, vá em frente, você não está sozinho, você precisa lapidar essa ferramenta, que nada mais é de que esse homem que existe dentro de nós, que é o ignorante, que o orgulho vem nos corrompendo há muito tempo, e se nós não vermos a oportunidade do trabalho como a oportunidade de evolução, fica difícil, porque o que é que acontece? Nós queremos o melhor, nós vamos escolher as melhores tarefas, nós não queremos, digamos assim, é,
receber o irmãozinho sofredor, dar o recado do irmãozinho sofredor. Nós não queremos, de repente, ver alguém na rua chorando, perguntar o que ele está acontecendo. Por quê? Porque são muito. Vou trazer vibração pesada para mim. De repente, aquela pessoa vai me deixar mal. Não, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Quando Deus coloca uma tarefa na nossa frente, na nossa mão, na nossa oportunidade, na nossa responsabilidade, é porque Ele tem alguém ali nos ajudando a caminhar. Só que a escolha, ela é sempre nossa, nunca é do outro. E que nós sabemos escolher, por nós não sabemos escolher muitas vezes, é que essa dor nos arrasta, que essa dor nos pega lá por dentro. Porque hoje nós estamos tendo o quê? Lucidez, digamos assim, graças a Deus, nosso corpo físico em bom, digamos assim, em bom estado para realizar nossas tarefas, mas amanhã nós não sabemos como é que vai ser a nossa reencarnação, futuro ainda mesmo nessa próxima. Então, se nós pudermos, a partir do momento que a situação apresentar, entender que ali é uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de evolução, não vamos deixar essa oportunidade passar, por mais simples que ela seja. Que o nosso maior problema é querer coisas altas, é querer coisas de maior, digamos assim, responsabilidade, é querer destaque em poderes. E não é nosso, não é, digamos assim, não é da nossa alçada ainda. Nós ainda não estamos nessas condições. Mas se nós não der os primeiros passos, os primeiros de caminhar milímetro a milímetro para poder chegar onde nós precisamos chegar, a gente vai querer pular e não vai conseguir pular a etapa. Então nós temos que caminhar, ver oportunidade de trabalho, como uma luz no final do túnel, Jesus nos ajudando, Jesus nos auxiliando na nossa caminhada, porque esse texto aqui, ele é muito rico em informação. Eu estava dando uma olhada, fala da nossa vida. A gente parece até que esses livros foram escritos há quanto tempo, mas parece que nós somos, foi feito ontem. Por quê? Porque nós ainda estamos num processo de tão lento, sabe? Tão devagarinho a nossa evolução, que a gente se vê pego em tudo que está escrito aqui. Está falando da nossa vida, está falando da nossa história terráquea. E nós precisamos o quê? Abrir os nossos horizontes e compreender essas leituras, como o senhor Léo falou, não como foi há 2000 anos, parece que tudo já passou, o mundo já melhorou, está todo mundo evoluído. E não é. O que falaram com Jesus é o que está acontecendo hoje aqui conosco também. Vamos falar de religião e de mudança de religião. Não importa, gente, a opinião dos outros. O que importa é o que nós queremos, o que nós escolhemos, o que nós somos, o que nós fazemos. Porque isso é da nossa responsabilidade, é do nosso compromisso espiritual. Mas o que o outro fala. Não se nos preocupamos, porque é Ele com Deus. Agora, o que nós escolhemos é nós com Deus. Aí a responsabilidade é somente nossa. Então, nós vamos, assim, aprender muito com esse estudo de hoje, com Jesus, com a passagem de Jesus lá na cruz, como nós vimos lá, até nós contamos uma história no estudo passado, que não vamos repetir, porque quem viu o estudo sabe muito bem o que aconteceu. No último momento, ele fazendo milagre, até mesmo com suas gotas de sangue. E Jesus deixou para nós o quê? O caminho, a verdade e a vida. Se a gente não sair, se nós não sairmos desse caminho, dessa reta, dessa bússola, seguirmos essa bússola, nós não vamos errar. Nós não vamos, digamos assim, nos perder na nossa caminhada da evolução espiritual. O problema é quando outras tentações aparecem na nossa vida, outros convites tentadores, que aí nós não temos alicerce, não temos, assim, responsabilidade dos nossos livres-arbítrios, sabem que estamos assumindo ali um compromisso e muitas vezes desviando da caminhada. Aí o problema é complicado, que é que nem falou o Soleil lá na frente. Entra outros irmãozinhos, nos tira da caminhada, que seria a caminhada com Jesus, nos convida, digamos assim, a problemas perturbadores, e poderá até levar a nossa loucura e até mesmo o cabo da nossa vida, como nós estamos vendo aí, os nossos irmãos desesperados,
infelizmente, tirando a vida por não ter esperança no futuro melhor. E nós sabemos que isso aqui é uma passagem, tudo passa, nada é para sempre. Já disse Maria Santíssima, isso é claro, tanto na nossa vida é uma passagem, e que isso passa muito rápido, gente. A encarnação é um dia para Deus, mas se nós não estamos conseguindo, se nós não conseguimos entender isso, nós vamos entender, vamos ficar sofrendo por uma coisa que a gente pode modificar, pode melhorar, e não só esperar que os outros façam por nós. Então, minha palavra para o dia de hoje é essa, que Deus tenha compaixão, né, dos nossos olhares mais fraternos para os nossos compromissos espirituais e assumir ele com fé, com vontade, com firmeza, porque nós não estamos sozinhos no, digamos assim, na nossa trajetória encarnatória. Nós vamos levar o nosso pensamento a Deus, mais uma vez, pedindo ao nosso Mestre Jesus ajuda do alto, que Deus tenha compaixão das nossas falhas, que Deus, como sempre, está nos ajudando, nos auxiliando, esteja conosco, nos orientando, para que nós não venhamos por desespero, por qualquer outro motivo, sair da caminhada do bem, do amor, da fraternidade, junto aos nossos anjos da guarda, nossos anjo guardião, nossos mentores, espíritos protetores, que tanto têm ajudado na nossa caminhada. Mas nós não pedimos, Senhor Jesus, não só por nós. Nunca cansemos de pedir pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelo universo. Que Jesus ilumine nossos governantes, as nossas autoridades. Que Jesus ampare a cada um de seus filhos, de seus irmãos queridos. E que tenhamos uma semana de paz e harmonia, Senhor Jesus. Como sempre falamos, que seja em casa, na rua, no trabalho, na condução, quem que nós encontramos, que tenhamos uma semana de muita harmonia, de muita paz, que a nossa luz brilhe. Que assim seja, graças a Deus.